Oi, 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 minha gente linda! Bem-vindos a mais um episódio do nosso DR Boa, o podcast aonde eu, Kátia Damasceno, a sua host, e eu, Dr. André Vinícius, o seu co-host, conversamos e trazemos convidados aqui inspiradores para discutir sobre assuntos relevantes aí, sobre tudo aquilo que a gente acha que a gente quer conversar. Isso, o que a gente quer aprender, a gente traz aqui para a mesa DR Boa. E hoje vai ser mais um baita episódio de um tema que para alguns pode ser tabu, para outros pode ser pseudociência, mas nós vamos aqui aprender com um grande escritor. Para outros pode ser apenas uma mera curiosidade. Exato. Para muitos, um charlatanismo. Ahá! De que a gente vai conversar hoje? Hipnose. Com simplesmente um dos maiores estudiosos deste Brasil aí sobre o assunto, autor best-seller. Mostra o livro dele aí, amigo. Com apenas 11 milhões de cópias, até você comprar a sua e contribuir para a gente aumentar para 12, 13, 14, 15 milhões de cópias. Desbloqueie o poder da sua mente. Recebemos hoje na bancada do DR Boa, Michael Arruda. Muito obrigado, Kátia, doutora André, que eu tô conhecendo agora, né? Kátia já é uma grande amiga, vai ser um prazer desmistificar isso aqui e todo mundo vai entender que todo mundo aqui já foi hipnotizado e você é hipnotizado mais vezes do que você imagina. Opa! Aí, ó. E você em casa que acha que ele nunca já foi começa hipnotizado. assim, ó, tá! Tem como hipnotizar online? Hipnotizar a audiência para se inscrever no canal? Aproveite, você que ainda não é inscrito, já clica aqui para se inscrever e compartilha esse episódio aí nos seus grupos de WhatsApp, especialmente para os céticos que acham que hipnose não funciona. Vamos aprender junto, porque o conhecimento ele só funciona assim, se a gente se permitir aprender com ele. Isso aí. Como começou essa história de hipnose? Como que a hipnose surgiu na sua vida? De onde você ouviu falar? Foi uma curiosidade? Foi uma experimentação que você teve? Conta essa história aí pra gente. Então, a hipnose surgiu na minha vida meio por um acaso e necessidade. Ainda com 13 anos de idade, era uma pessoa que tinha uma fobia social, que se tivesse duas pessoas, como tem vocês aqui na minha frente, já não conseguia falar. E na fase da adolescência ali, eu me apaixono pela menina mais popular da escola. Eita. Aí já deu pra ver que ia dar merda, né? Nem fui eu, o primeiro não fui eu, foi ele. Eu só queria que ela me conhecesse e tal, não sabia como chamar a atenção. Foi quando eu vi na televisão um negócio de hipnose. E eu falei, caramba, se eu aprender isso daí, eu vou ser o cara mais popular da escola. Então eu entrei nisso para chamar atenção com um superpoder, né? Que eu achava que era a hipnose. Aí eu encontrei um livro, ao acaso, que falava sobre isso, que ensinava. Só que o livro trazia muita parte mística, né? Mostrava realmente que hipnose era como se fosse um poder e tal, que não é nada disso, a gente vai desmitificar isso aqui. E eu fui para a escola usar, achando que ia controlar a mente das pessoas e dar certo. E aí deu tudo errado, e aí eu passei... já não tinha reputação na escola, né? Aí eu passei a ser literalmente o excluído por conta de uma hipnose que não deu certo. Aí eu prometi pra mim mesmo que não, eu vou estudar tudo sobre isso até eu ter certeza que eu sei fazer e eu consigo hipnotizar as pessoas e tal. Aí eu comecei a estudar a hipnose, só que na época... era só hipnose de entretenimento, aquelas de negócio que vê só comer cebola e perder a voz, aquelas coisas. E eu fui estudando isso, aprendendo que a pessoa precisa querer, aprendendo que é um estado natural e tudo mais. E assim surgiu a hipnose na minha vida e foi se tornando normal. Só que ainda na fase da adolescência, a minha mãe passou por um período de câncer, ela melhorou, só que um ano antes ali, para medicina, para ela ser considerada completamente curada, né, no 5º ano, foi quando eu perdi meu pai por um infarto fulminante. E aí, além de tudo, minha mãe ficou muito mal emocionalmente, entrou num processo depressivo, e foi quando esse estado fez... Hoje a gente estuda isso, entende isso, né? Como que a emoção afeta, né, nossas doenças, nossa capacidade natural de autocura. E isso fez o câncer retornar. E aí, um ano depois que eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe também. Só que antes dela ir, eu fiz uma promessa para ela que eu ia dar certo na vida. Porque eu não tinha passado no vestibular nessa época, eu estava tentando fazer de tudo ali para ganhar a vida, nada dava certo. E ela se foi e eu falei, poxa, eu preciso cumprir essa promessa. E eu tentava empreender com um negócio, não dava certo, tentei trabalhar com vendas, tentei... E o emprego que eu conseguia não dava certo.
Até que eu vi que eu aceitei, né, que o problema estava em mim, que eu era uma pessoa totalmente insegura, que eu não falava com as pessoas, não me comunicava. E eu falei, não, tem que resolver isso. E aí foi quando eu fui buscar na internet, será que a hipnose, já que eu estudava, já conseguia fazer hipnose, só que tudo de brincadeira, será que esse tema que eu estudei tem alguma relação para eu resolver minha insegurança, a minha timidez? Aí foi quando eu descobri algo chamado hipnoterapia, que é hipnose para mudar padrões emocionais ou padrões de comportamento. E aí, com a hipnoterapia, eu descobri de onde veio o meu trauma, da timidez na época, que era quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava na escola, fui fazer uma pergunta para a professora, e a professora, ela riu da minha pergunta. E aí todo mundo em volta riu da minha pergunta, e aí aquele garotinho de 8 anos ficou ali frustrado, e a minha mente aprendeu a me proteger. Falou, olha, quando o Michael é sincero, quando o Michael fala o que pensa, as pessoas podem rir dele. Então, para ele ficar protegido, é só ele ficar quietinho e nunca falar com ninguém. E aí, depois que eu descobri isso, desbloqueei isso, aí eu passei aí eu já estava trabalhando com isso, tal, passei a fazer vídeo e dar palestra e tudo mais. E é assim que eu vi que a hipnoterapia era uma ferramenta que poderia não mudar só a minha vida, mas também muitas outras vidas. Aí o resto foi surgindo, aí surgiu um livro, aí eu criei a Omni, né, que hoje é o maior centro de formação de profissionais da hipnoterapia do Brasil. E hoje a gente está aqui. Que incrível, né? Foi para uma autocura. Então, a história da hipnose na sua vida foi como um processo de cura pessoal. E aí você viu que funcionava em você e você quis levar isso para mais pessoas. Isso. E aí a grande pergunta que eu fiquei, tá, e como é que curou essa timidez? O que foi que aconteceu? Como é que foi esse processo de cura? E o quão isso foi libertador para ti dentro dessa jornada? Tá, então, antes para a gente entender o que é a hipnose, né? De uma forma bem simples. O convidado é tão bom que ele mesmo já faz a pergunta. Certa. Se você quiser, a gente fica calado até o final. Porque para falar da hipnoterapia, sem entender o que é hipnose, talvez fique confuso para as pessoas, né? Então, hipnoterapia é usar a hipnose para um fim terapêutico, né? Então, o que é a hipnose? A hipnose é um processo natural da nossa mente que permite que uma mensagem, uma sugestão externa entre em contato com o nosso subconsciente, que é a mente emocional, o nosso cérebro límbico. E como eu falei que todo mundo é hipnotizado muitas vezes, né? Isso acontece quando a gente vê um filme, por exemplo. A gente está assistindo um filme, você sabe que os personagens são personagens, é mentira, é só uma historinha, mas ainda assim, você está ali sentado, querendo assistir, prestando atenção, você ri, você chora, você fica com raiva, fica com ódio ali do personagem que foi traído, mesmo sabendo que aquilo é mentira. Ou seja, a sua parte racional, a parte consciente, sabe que aquilo não é verdade, mas mesmo assim, essa sugestão do filme afetou a sua mente emocional, o subconsciente. E naquele momento você está vivendo aquela realidade do filme como se fosse real para sua mente. Ou seja, isso é um processo de hipnose que você está passando ali. Isso acontece quando você está numa DR, né, com o marido, com a esposa, e ele fala aquela frase, né, que você sabe o que é, que o seu marido fala para você que você fica da vida. E aí você começa a falar um monte de coisa, só que você sabe que não adianta falar essas coisas, você sabe que ele não falou por mal, só que você está sendo controlada por uma crença, um padrão, um trauma lá do passado. Ou seja, naquele momento você foi hipnotizada de novo por algo que o seu marido falou. Então, a hipnose é isso, acontece no dia a dia. E aí, indo para a hipnoterapia, o que é a hipnoterapia? É você usar esse processo natural, né, que nossa mente e o nosso cérebro tem, só que de uma forma intencional. Em vez de, como num filme, você só fica ali passivo e por entretenimento sentindo as emoções que o filme quer passar, o profissional, o hipnoterapeuta, ele vai usar esse processo só com a intenção de buscar qual que foi o trauma ali da criança, que geralmente na primeira infância surgem esses traumas. Qual foi o trauma da sua criança que quando o seu marido fala aquilo para você, mexe com você a tal ponto que você fica triste o dia todo, fica com raiva, fica insegura, ou arruma uma confusão por conta de uma frase simples. O que aconteceu lá na sua infância? E aí a hipnoterapia vai buscar isso, e uma vez que isso é encontrado lá na mente, aí é possível tratar e entender que aquilo foi uma memória da infância.
a gente tem problemas, né? Qualquer problema, uma depressão, uma ansiedade, uma doença autoimune, diversos outros problemas de cunho emocional, porque o nosso corpo está reagindo a um problema emocional lá atrás que a gente não tem controle e nem conhecimento. E por não ter controle e conhecimento, a gente continua sofrendo. Então a hipnoterapia é ir lá entender o que está causando emocionalmente tudo isso. E aí, quando a gente faz esse processo, quando foi comigo, né, a minha mente entendeu que aquela foi uma situação da infância, isso não representa a minha vida, não é toda vez que eu falar que as pessoas vão rir de mim, isso não tem nada a ver com a minha vida adulta, foi uma coisa de criança, então eu posso deixar na memória, na criança, não preciso carregar isso para a minha vida toda adulta. E é isso, assim que a mente funciona, assim que a hipnoterapia funciona. Muito interessante. E aí eu vou trazer uma pergunta de professor universitário para cá. O quanto da hipnose é ciência, o quanto da hipnose tem validação científica para ser utilizada como uma ferramenta terapêutica, ou o quanto é uma prática mesmo holística? E aí é uma pergunta de leigo nessa posição de querer entender mesmo, que às vezes a gente fica, né? Sim. Eu, enquanto médico, sei, tem várias pacientes que dizem, doutor, eu gosto de fazer tudo o que tiver ao meu dispor. Eu digo, eu acredito que a senhora deve. A gente reza, a gente vai, faz hipnose, faz tudo e faz o tratamento alopático também. Então, como é que a hipnose entra aí enquanto ciência de validação científica? Tá. Hoje, a hipnose, pelo menos da forma que a gente faz, né, que a gente ensina, ela é 100% um processo científico. Tanto a hipnose em si, né, falando de uma forma bem leiga, que é a hipnose no cérebro. Inclusive, a gente fez um projeto de uma pesquisa científica em parceria com a Universidade de Zurique, pegando pessoas que foram hipnotizadas, um grupo bem grande de pessoas que foram hipnotizadas com escaneamento cerebral multifuncional, tudo, com diversos tipos de medição para entender o que acontece no cérebro. E basicamente, tem a parte do cérebro que processa a linguagem e interpreta a linguagem, e a parte mais cognitiva, e tem a parte emocional. Durante esse estado de hipnose, seja na clínica, seja vendo um filme, nesse estado é como se essa parte que interpreta a linguagem e a mais analítica, ela aumenta as conexões neurais com a parte emocional e a parte responsável pela memória. Ou seja, na prática, é como você, essa parte analítica, conseguisse se comunicar melhor com as partes que você não tem acesso geralmente, que são as partes de memória de longo prazo e as partes emocionais. Então, isso é o estado, hoje que a gente sabe, baseado na ciência. E aí, em questão de tratamento, a gente tem diversas pesquisas científicas hoje, que, inclusive, eu não sou o cara da ciência, eu sou o cara da prática, dos resultados, mas como as pessoas sempre perguntam isso, eu preciso dar uma validação, eu lancei recentemente um livro chamado A Ciência da Hipnoterapia, onde participaram um médico e um cientista pesquisador para trazer todas as evidências mostrando como que a hipnose e a hipnoterapia é um processo de tratamento real. Então, quando fala de tratamento dessa questão de voltar à infância, por exemplo, tem um artigo científico que foi publicado pelo Jornal Americano de Medicina Preventiva, que fizeram um estudo, uma meta-análise com mais de 10 mil pacientes, que eles viram desde a infância e pegaram pessoas que têm diversos problemas emocionais hoje, ansiedade, depressão, ou ideação suicida, ou obesidade mórbida, ou vários outros tipos de problema, e verificaram que eles na infância passaram por alguma infância traumática. E o que era infância traumática para o estudo? Era a perda do pai ou da mãe, um processo de abuso, ou briga familiar, ou alguma coisa muito traumática para a criança, e verificaram que as pessoas que passavam por essas coisas traumáticas tinham mais probabilidade de ter esses problemas. Um desses que eu lembro é obesidade mórbida, por exemplo. Pegaram uma gama de pessoas que tinham obesidade mórbida e 50% dessas pessoas, na infância, elas tiveram um desses problemas ali mais agravantes. E viram essa correlação entre problemas na infância, traumas na infância, com esses sintomas que as pessoas desenvolvem na vida adulta. Então, no processo de hipnoterapia, a gente faz exatamente isso. Outro processo que tem ciência envolvida, que para libertar alguma dessas coisas, a gente usa o processo do perdão. E tem pesquisas lá que a gente cita
e hoje em dia tem várias pesquisas, a meta-análise sobre a questão do perdão, que as pessoas que perdoam, elas têm menos pressão arterial, têm menos problemas com diabetes, fora a ansiedade, depressão, que reduz também. Então, tudo isso é baseado em ciência, né? Em algum dos episódios eu comentei, há muito tempo, eu morava aqui em São Paulo e a gente fez, acho que era não me lembro se era uma imersão em PNL, e o cara fazia isso, ele dosava os níveis hormonais durante o período que a gente assistia filme. Já contei isso, acho que no episódio com Ceará e Mirella. Contei, não? Não. E é assim, ó, você ficava com a veia cateterizada aqui, o acesso, e aí, vamos assistir. Eram 2 filmes, era O Exorcismo de Emily Rose e o salvo engano era De Pernas pro A1, de Ingrid Guimarães. Uma comédia e um filme de terror. E aí aquela mesma história, você sabidamente, vamos colocar um filme de comédia. E quando dosava o cortisol no filme de comédia, estava lá embaixo, a testosterona na hora estava lá embaixo, você não precisava lutar ou fugir. E aí, diametralmente oposto, na hora, e era muito engraçado, porque como você ficava, nós éramos 14, acho que era 14 pessoas. A gente ficava assistindo e como a veia estava aqui, o acesso estava pego, a gente não sabia que horas estava sendo retirado o sangue para fazer a dosagem. Estava aqui focado no filme e a pessoa aqui atrás, a técnica de enfermagem para retirar essa quantidade de sangue. E aí, na hora do exorcismo de Emily Rose, quando tirou testosterona, cortisol, os hormônios de estresse lá em cima. Então, isso que você comentou tem total sentido do ponto de vista hormonal também. Interessante. Porque os nossos hormônios respondem ao que o nosso cérebro acredita que está acontecendo. Seja isso verdade ou não. Estou assistindo um filme sabidamente de terror, que é um filme, eu sei que aquilo não existe, que não está acontecendo. Opcionalmente, aceitei assistir, mas nem por isso o meu cérebro deixou de acreditar que aquilo era uma situação de estresse para o meu organismo. Então, faz muito sentido e por isso que eu achei interessante e queria saber a parte científica, porque, claro, André, mas uma amostra isolada de cortisol num pico de estresse lá da cabeça de Emily virando, isso, né? Qualquer pessoa vai ficar atento. Mas é muito interessante porque existe uma conexão muito grande entre os nossos pensamentos e a forma como os nossos hormônios atuam. E eu tenho plena convicção que o processo saúde e doença tem um impacto na conformação do nosso pensamento imenso. O cérebro é uma entidade pouco conhecida pela ciência. A gente não consegue decifrar nem 10% do que acontece aqui dentro do nosso cérebro. Então, eu acho que essas estratégias complementares de tratamento, junto com a medicina alopática, elas são incríveis e podem sim modificar muito. Por isso que a gente é tão aberto a isso, né, Kátia? Quantos de nós, talvez de vocês que estão em casa, já também passaram por um processo em que o tratamento convencional alopático chegou num ponto e não conseguiu evoluir. Aí você entrou com outra estratégia. Quantos trabalhos científicos mostram o poder da oração, o poder da fé, o poder da crença no processo de cura. Então, acho que assim, entender sobre esse funcionamento e estar aberto a isso é algo que pode mudar a vida e mudar seu processo de saúde e de doença. E isso aí é tão interessante que eu cliniquei durante um tempo, né, na fisioterapia ali, e não adianta, tem algumas, na época eu era só fisioterapeuta, eu ainda não tinha, hoje eu já tenho uma pós, eu fiz a formação em hipnose, em hipnoterapia, eu tenho a formação em PNL, eu fiz a psicologia positiva, então, exatamente para quê? Para me recursar, porque quando a gente trabalha na área da fisioterapia pélvica, vem muito trauma relacionado a abuso, muita questão de vaginismo, da mulher que não consegue ter penetração, muitas mulheres que, gente, mas eu amo meu marido, mas eu não consigo ter um orgasmo com ele, eu não consigo, e olha que eu falei que não ia falar disso, mas é porque é um tema muito importante, porque aconteceu muitas vezes em clínica comigo, sabe? E aí eu trabalhava no assoalho pélvico, na fisioterapia, na anatomia, na fisiologia. E eu sou da seguinte teoria: se eu não sei, eu não vou me meter a resolver as coisas. E dentro de consultório, dentro de clínica, cara, os pacientes, eles contam tudo pra gente. Só que na fisioterapia, eu não tive capacitação para poder cuidar das crenças emocionais, dos traumas emocionais. E eu sou uma pessoa que eu sei muito bem me botar na minha cadeirinha. Estudei isso, beleza. Não, estudei isso, para quem que eu vou mandar? Vou mandar para um terapeuta. E, por exemplo, o vaginismo, ele tem eu falo até hoje, tem que tratar da parte física, que é a parte muscular, que vai ser com o fisioterapeuta, vai trabalhar com os exercícios do aperta e solta, da ginástica íntima, mas tem que trabalhar o emocional. Tem que ir para terapia. Por quê? Porque se você trata o físico, mas não trata o emocional,
Ajuda? Ajuda. Mas você não trabalhou a raiz do problema, né? E aí, volta e meia, você como gineco sabe disso, o problema volta. Então, passa com um tempão na físio, ai, melhorei. Mas aí acontece alguma coisa no relato, tava tudo indo bem. Aí o marido fala alguma coisa, o namorado fala alguma coisa, volta tudo novamente. É como se a gente perdesse toda a parte física. E aí, então, eu fui estudar a parte emocional, a parte do ser humano mesmo, do psicológico, das emoções, de traumas, de crenças, que era para poder entender. E muitas vezes eu não atendia, mas eu sempre encaminhava. Falei, ó, vamos para um terapeuta, vamos para um psicólogo, vamos fazer uma... Quando eu descobri a hipnose, nossa, o que eu já mandei de gente para hipnoterapia, eu falo, filho, isso aí é trauma. Trauma, tu vai lá, vai no hipnoterapeuta. Porque qual que é a minha visão entre a terapia, e aí você me corrige se eu estiver equivocada, entre a hipnose e a terapia. Eu já fiz os dois, né? Então, a terapia, já fiz muitos anos, e aí eu vou conversando, e aí você vai acessando os traumas em diversas sessões. A hipnose, eu acho que ela é muito cirúrgica. Ela é 2 horas, você vai lá, entra profundamente em coisas que às vezes na terapia a gente não consegue. E eu não tô falando mal de terapeuta, não, eu sou fãzíssima de terapia, só para deixar bem claro, hein, gente? É porque eu já tentei de tudo nessa vida aqui. E aí eu acho que muitas vezes tem coisas que são mais cirúrgicas, mais pontuais. Então a hipnose, para mim, foi isso. Você vai lá, acessa aquela emoção lá na raiz, trabalha aquela emoção na raiz e parece que o negócio já sai dali, ó, com uma luz. Opa, já deu uma clareada aqui. É isso mesmo? É exatamente isso. Como você falou, é como se fosse uma cirurgia, né? O doutor André falou da questão da luta ou fuga, né? E aí pegando o gancho do vaginismo, né? Tem um trauma que aconteceu de forma consciente. A mulher não sabe por que ela tá sentindo aquilo, porque ela ama o marido, ela quer estar com o marido e tal, ela quer ter relação, só que o corpo dela, a mente dela tem um motivo ali, porque ela quer fugir daquela situação. Então ela tá querendo fugir, e só que como a mente subconsciente não consegue pegar e te falar, ó, sai daí que tá errado. Ela faz isso através de sintomas, através do seu corpo, aí vai causar o vaginismo, a frigidez, vai causar alguma coisa para... Eu tenho um caso disso que foi muito forte, muito emblemático, de uma mulher que ela, quando o filho estava completando 4 anos, ela foi perdendo primeiro a vontade de ter relação com o marido. Aí depois ela foi forçando, continuou, aí ela foi tendo sintomas de vaginismo, aí ela mesmo assim tentou forçar ao ponto que ela passou até ter ânsia de se relacionar com o marido. Só que o marido, muito mente aberta, né, falou, não, vamos buscar ajuda, vamos buscar tratamento, vamos ver. E porque, olha que desastre pro casamento um negócio desse, né? Se o marido não for mente aberta, né? Fala, nossa, ela perdeu o interesse, tá me traindo e tudo mais. Mas ele foi mente aberta e ela foi buscar. Aí ela achou a hipnose, nesse caso. Aí ela ficou tão interessada, ela fez até a formação, o curso e tal. E o caso dela foi, eu atendi ele lá na frente, né? Ela lá na frente. E o caso dela foi que, quando ela tinha 4 anos de idade, ela foi abusada por um caseiro de confiança da família. E depois, aos 18 anos de idade, ela foi abusada também numa festa com os amigos lá e tal. Ela estava bêbada e aí passou por isso. E aí quando ela casou, ela amava o marido, teve filho e tal. Aí quando o filho dela fez 4 anos, ela começou a sofrer com isso. Só que olha o que é o mais interessante, que olha como a mente linka tudo, né? Que o nome do caseiro lá que fez isso com ela a primeira vez chamava Anderson. O melhor amigo dela, que abusou dela quando ela estava bêbada, chamava Anderson. E, coincidentemente, né, ou não, ela se casou com uma pessoa que chamava Anderson também. E aí, quando o filho dela estava para completar 4 anos, que era a mesma idade que aconteceu isso com ela na infância, ela começou a ter esses sintomas. E isso tudo, a gente, como você falou, a gente vai na hipnose de forma cirúrgica e a mente vai trazendo essas relações. Aí, quando ela entendeu isso, aí ela se libertou e tal, e uma sessão, né, 2 horas ali, resolveu. Naquele dia lá, o marido dela estava junto com ela, eles já
já foram lá testar na prática se funcionou. E até hoje o marido dela é muito grato a mim por causa disso. E só Cara, trazendo até uma parte interessante. médica dentro desse contexto de vaginismo. Por exemplo, o meu mestrado é em endometriose, que é uma doença ligada à dor pélvica. E aí existe um mecanismo cerebral que é uma conexão entre o estímulo da vagina na penetração sexual e uma área do cérebro. Então, as mulheres com endometriose tendem a, durante a penetração sexual, especialmente se ela tiver lesões ali no fundo da vagina, a sentir muita dor. Então, imagina que endometriose é uma doença inflamatória. Você tem uma inflamação na penetração, aquilo está incomodando. Imagina a gente leva uma pancada, alguém toca, a gente reclama. E aí, muitas mulheres com endometriose terminam permitindo que aquilo aconteça em prol do relacionamento. Porque faz parte, eu preciso. Então, assim, primeira coisa, a gente precisa quebrar um pouco desses tabus. O relacionamento precisa ser prazeroso, a relação sexual tem que ser algo que é consensual dos dois e que faz bem para os dois, independente disso, porque isso é um relacionamento maduro e seguro. E nunca, desculpa interromper a sua fala, mas nunca, gente, mulheres, não façam isso com você mesma, porque você está tentando fazer algo pelo outro. Tem uma frase que eu digo assim, ó: todas as vezes que você diz sim para o mundo, você está dizendo não para você mesma. E isso vai ficando no teu corpo físico. Então, não se maltrate. Se você tem uma pessoa que gosta de você, que está com você, é justo e é esperado que essa pessoa seja compreensiva. Então, não queira ter uma relação que não está te fazendo bem. Não, o que é o indicado fazer? A origem do problema. Exato. E não ficar tendo relação com dor, porque senão a gente acaba ativando o ciclo da dor, E aí, que é o que ele exatamente explicou isso. ali. E nesses casos da endometriose, você tem, por exemplo, uma resposta da dor da penetração com a área cerebral, e isso gera uma resposta física em devolução. Isso chama-se Fear Avoidance Cycle. Você tem medo, e aí você evita e você gera essa sensação de repulsa, porque você tem uma dor que é percebida como algo físico por uma percepção cerebral. E aí o mais interessante, você deve perceber isso, e a gente, por exemplo, eu tenho casos de pacientes com endometriose que o estímulo doloroso ele é tão contínuo que ele sensibiliza áreas do cérebro que passam a perceber outros estímulos que sabidamente não deveriam gerar dor e eles geram. Exemplo, eu tenho uma paciente que tinha dor na relação sexual. E aí, depois dessa dor na penetração, ela começou a ter vaginismo, essa contração reflexa da musculatura da vagina em reflexo à dor. Depois de um tempo, ela começou a ter uma condição que a gente chama na medicina de alodínia, que é sentir dor em situações que não era. O caso específico dessa paciente, ela sentia dor quando ela colocava o lençol e o lençol tocava na ponta do pé, ela sentia como se fosse uma faca. Porque a área cerebral, lembra que o nosso corpo, ele responde, o nosso cérebro responde aos comandos da periferia. Então, esse estímulo de doloroso o tempo inteiro, as raízes sacrais, elas começam na pelve e elas vão em direção aos pés também. Então, a mesma zona que gera dor na pelve pode estar gerando lá no pé. E a sensibilização da área cerebral pode ser a mesma. Então, é muito interessante como existe, né, essas fibras aferentes de dor do corpo inteiro, que é percebido na periferia, pode estar ligado ao cérebro e aquilo devolver para a periferia uma resposta. E aí fiquei pensando, será que tem algum trabalho de hipnose, endometriose? Porque são mulheres que vivem situações crônicas. Já comecei o cientista aqui em Quimim, já começou a pensar algo interessante nessa área. Tu captou, né? Que eu estou fazendo a conexão aqui para tentar ajudar perfis específicos de paciente. Vou começar a pesquisar sobre isso. Mulheres com endometriose, aguarde que a gente vai trazer novidades sobre isso. Isso aí. Bacana, endometriose, a gente tem poucos casos, mas tem alunas sim que já relataram melhora de endometriose depois de processo de hipnoterapia. Interessante. E como você falou, né, o que eu acho que as pessoas precisam entender é que o corpo e a mente é tudo uma coisa só, né? Tudo interligado. Como você falou, o estímulo lá no pé pode estar ligado com outra parte do corpo. Não adianta você ficar buscando o problema lá no pé, que você nunca vai achar. E da mesma forma, às vezes o problema é uma emoção lá dentro. O corpo está tentando fugir de alguma coisa. E não adianta você ficar tentando buscar os sintomas se a causa está na emoção. E como você falou, Kátia, que a mulher fica sofrendo e querendo agradar os outros, mas a conta chega, uma hora a conta chega.
a dor, um sintoma, é só o corpo, a nossa mente tentando falar, ó, tem alguma coisa errada, olha pra cá. Mas se a gente não olha, isso vai aumentando, 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 até uma hora que vai ser desenvolvida uma doença crônica, uma doença autoimune, e é o que acontece no final das contas. Todas as vezes, gente, o nosso corpo é muito sábio, muito. E a tendência natural do nosso organismo é a autodefesa, é a sobrevivência. Por exemplo, ele contou o caso dele com 8 anos, aconteceu um episódio que foi se manifestar. Olha a leitura que o corpo faz. Só que racionalmente, a gente não sabe essas coisas. Então, o nosso corpo sempre tende a nos proteger. Então, o vaginismo, o que é? É porque ela não quer ter relação? Não, é uma proteção. Por quê? Porque tem algum lugar que aquela memória, aquele negócio não foi bacana, não foi gostoso, então isso daqui não deve ser bom. Então, o que o meu corpo... E ela tá ali, cara, não, mas eu quero fazer, eu amo meu marido, eu tô com vontade de fazer, mas o corpo tá dizendo, não, aqui não, irmã, aqui nem vem que não tem. Então, tem que pesquisar, tem que se investigar. Mike, eu queria saber de você, quais são os grandes mitos na hipnose e o que é verdade na hipnose? O que você mais escuta? Para o pessoal que está escutando aí a gente, por exemplo, não vou dar exemplo não, tu vai dando exemplos aí, o que é mito, o que resolve e o que não resolve também, porque senão daqui a pouco a gente tá, não, a hipnose agora resolve todos os problemas do mundo, não é isso que nós estamos falando não, louca, não vem fazer a louca aqui não, louca. É que eu chamo ela de louca, não vem fazer a louca aqui não. O que é mito e o que a gente pode esperar, quais casos a pessoa deveria procurar aí um hipnoterapeuta? Tá. Mito em relação à hipnose geral, inclusive a sua assistente, a Xanda, já falou, nossa, mas eu tenho interesse, mas eu tenho medo, porque... As pessoas morrem de medo, né? E se controlar e pegar a minha senha Pronto, é isso, eu ia chegar aí. Então se é fácil assim, você hipnotizou aqui, me passa a sua senha do banco. Exato. Explica pra galera. Pois é. Eu gosto de falar do exemplo do filme, porque se a gente entende esse exemplo, entende que todos esses mitos caem por terra. Então, se quando a gente está vendo um filme, a gente está consciente e a gente sente as emoções porque a gente quer estar ali atento, se a gente não quiser, é só a gente desligar a televisão. Se a gente não quiser sentir tristeza, sentir raiva, sentir empolgação com o filme, é só desligar a televisão, parar de prestar atenção. E na hipnose é a mesma coisa. A diferença é que vai ter um profissional ali falando com você e vai guiar você naquele mesmo relaxamento, aquele mesmo nível de atenção que você tá quando está assistindo o filme. E a gente faz de olhos fechados só para diminuir os estímulos e você se concentrar mais. Mas é perfeitamente possível fazer de olhos abertos também. Então, o tempo todo você tá 100% consciente. Na verdade, você está mais consciente do que no dia a dia, porque você está 100% focado no que está acontecendo. Então, se por qualquer momento você ouvir algo que você não concorda ou que você não gosta, você simplesmente vai rejeitar. Fala, não, peraí. Ou você vai abrir os olhos e falar, não, isso aqui não é o que a gente combinou. Então, não existe esse negócio de controlar, porque você está só numa conversa onde a mente está mais aberta para receber aquilo que você quer receber. Então, no meio da hipnose, você pode ter essa capacidade de sair. Porque, por exemplo, eu tive uma vez em Belo Horizonte, e aí um advogado, a gente estava num grupo de mastermind, e um advogado, ele faz hipnose. Ele foi fazer brincando mesmo com a gente, né? Você aceita e tal, e várias pessoas. E eu me travei, não consegui ser hipnotizado, e vários. Eu lembro que era um colega professor de italiano. E aí ele começou a fazer, um senhor já, ele começou a fazer a hipnose e ele hipnotizou e ele fez com que na hora que o cara abrisse o olho eu fosse Andrea Bocelli, que era o ídolo dele. E foi muito engraçado, porque o cara me abraçou, André, e começou a falar comigo em italiano. Andrea Bocelli, para pouco, e eu com vontade de rir sem saber o que fazer. Claro, porque você não quer ridicularizar e apesar que a gente combinou, vai ser uma brincadeira e tal. Mas impressionante, porque era um senhor, um cara super sério, que a gente já tinha batido papo e tal, e ele me viu como Andrea Bocelli, e quando voltou, ele disse, era você, né, que estava fazendo o papel de Andrea Bocelli, mas na hora a sensação era, assim, de muita emoção, de estar vendo o meu ídolo, e eu fiquei, cara, impressionante. Vi uma colega, vou te mostrar esses vídeos, eu tenho gravado, uma colega que tirou a fala, e ela não conseguia, que tinha que pular um número, tipo, ela não conseguia dizer o número 4, ela 1, 2, 3... 5, não dizia o 4, então... É muito interessante como é uma mensagem autossugestionada, mas que a pessoa pode se desconectar a qualquer momento. É que, na verdade, a pessoa precisa aceitar para isso acontecer. Um exemplo que eu gosto de dar, antes de entrar nesse aí, que ele viu o ídolo dele,
uma pessoa que fala, como que eu vou me sujeitar a isso? Estalou o dedo, eu vou dançar igual uma louca lá no palco. Eu nunca me sujeitaria a isso. Se você tem esse pensamento, não vai funcionar com você, Entendi. porque você não vai aceitar isso. Só que por que funciona com a pessoa que tá lá? Porque imagina uma pessoa que é tímida ou que quer se divertir e o maior sonho dela é, nossa, um dia eu queria simplesmente não importar com o julgamento e dançar aqui e me divertir. Essa pessoa, naquele momento, ela quer aceitar essa sugestão, ela quer sentir como é estar no palco ali, dançando sem se importar com o julgamento. Então, quando o hipnotista, ele dá a sugestão, agora quando você tá lá o dedo, você vai dançar e tal, vai brincar, o corpo dele, entenda que não é um fingimento, mas o corpo, a mente dele, reage como se aquilo fosse real. Então, ele simplesmente se libera e faz aquilo acontecer. E no caso de ver o ídolo, é a mesma coisa. Ele enxerga você, porque como que a visão funciona, né? E você sabe até melhor do que eu, né? Quando a luz entra na retina, aquilo ali vira um impulso nervoso, impulso elétrico. E o cérebro vai interpretar aquele impulso. Então a hipnose vai entrar na interpretação daquele impulso e na interpretação que o nosso cérebro vai falar, esse impulso aqui que eu tô vendo quando eu olho pro André, eu sinto isso, mas quando eu olho pra Kátia, eu sinto isso. Só que na hipnose, eu aceito a sugestão de, quando eu olhar pro André, eu vou sentir todas as emoções positivas, porque eu vou perceber, vou ver o meu ídolo aqui na minha frente. Então, meu cérebro vai interpretar isso naquele momento, porque eu quero que isso aconteça. E aí acontece, e é real mesmo. Não, é real demais. É real. Eu fiquei assim, e eu que sou meio descrente, sério que o cara tá fingindo? Eu pensei, o cara não vai estar fingindo, é um moleque que tá brincando aqui. Impressionante. Só que naquele momento, respondendo a sua pergunta, ele vive aquilo, mas ao mesmo tempo sabe que não é. Isso, se ele quiser... Ele disse, foi você, não foi que fez o papel do Andrea Bocelli? Eu, sim. Só que se é um negócio que é tão legal, que é tão... É como um filme, né? Nossa, tá tudo mentira, eu tô empolgado, eu tô chorando aqui, eu sei que é mentira. Por que eu vou desligar a televisão só porque é mentira? Deixa eu curtir aqui mesmo sabendo que é mentira. É exatamente assim que acontece nesse processo. E todas as pessoas são hipnotizáveis? Ou tem gente que não vai, tipo esse exemplo que a André deu aí? Eu fico travado com medo, especialmente no ambiente público. Se eu tivesse aqui, vamos ali sentar pra... Tá, tudo bem. Aqui, né? Aí eu fico, será que liga de novo? Depois eu tenho medo de ligar aqui, depois de eu ligar de novo. Conhecimento de leigo, eu digo, vai que eu já vim por um fio aqui, ó. Meu circuito já tá no limite, vai que solta, nunca mais eu me acho aqui dentro. Mas isso é o que acontece na cabeça das pessoas. O pensamento de leigo, tô falando enquanto leigo. Tem aquele filme que é daqueles 4 mágicos lá. Maravilhoso. O Grande Assalto. Não. Mas enfim, incrível. é um que é os 4 mágicos lá. E um eu deles, sei qual que é, mas... o talento dele, é o que usa o chapeuzinho, é hipnotizar as pessoas. Então aí tudo começa ele entrando no banco, né? Aí fala alguma coisa pro cara e o cara já sai andando assim na rua, não sei o que lá. E pode acontecer isso assim mesmo, assim? Encontrei na rua, falei assim, você é um trouxa, macaco. E a pessoa sai pulando igual macaco? Não. Aí já é... É só em filme só mesmo. filme mesmo. É porque as pessoas às vezes banalizam, né? Eu fico brincando que eu fico brincando. Vem desde os desenhos do Pica-Pau, né? Isso aí, né? Eu fico brincando que é assim, ó, vem pra cá. Aí a pessoa, naquele negócio, a pessoa tá dizendo assim, ó, deita aqui que eu te dou R$1.000. A pessoa paga na hora. Eu sempre ficava brincando. Aqueles programas, porque eles trazem aquele programa de televisão de uma forma muito jocosa, né? E você nota algum impacto dessa forma de levar a hipnose para esse lado cômico e de brincadeira, e aí depois a pessoa não dá a validação que tem como uma terapia, porque a gente sempre brinca, né? Vou fazer aqui para você comer uma coisa que você não quer, para você ser ridicularizado na frente dos amigos. E às vezes as pessoas acreditam que não existe um cunho terapêutico por trás disso. Sim, como aconteceu comigo lá atrás, né? Eu entrei só pelo entretenimento, né? Exato. E realmente isso atrapalha um pouco o cunho terapêutico, né? E por isso que sempre quando a gente fala de hipnoterapia tem que explicar bem esses lados, né? Pra desmistificar. Mas eu, por exemplo, já fui chamado várias vezes para ir num programa e tal. Vamos faz o show de hipnose aqui, uma apresentação. Se for só para fazer isso, eu não vou porque não dá para explicar e mostrar o lado terapêutico que é o meu trabalho, é o meu objetivo, é a minha missão, né? Então, tem esses dois lados. Mas é porque você falou uma palavra que eu
Já eu tô com brain fog, eu esqueço as coisas. Mas tem o hipnoterapeuta, hipnólogo, e você falou um outro, Hipnotista. hipnotista. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? O hipnoterapeuta é que usa para tratamento, né? Para Ah. resolver o problema ali cirúrgico, como você falou. Aí o hipnotista ou hipnólogo, né? Basicamente a mesma coisa, é quem só faz o processo de hipnose. Que faz de brincadeira, de entretenimento. Tá. Ah, então tá vendo? Ó, tem um estudo aí no hipnoterapeuta. E você na prática? A hipnose em si, você falou que tem um estudo, tem muito estudo, porque a hipnose em si, esses processos lá que você viu, você aprende em 2 horas, você consegue aprender, fazer e fazer nos amigos. É bem simples fazer a hipnose em si. Quando a gente entende o processo, é muito simples. O que demanda tempo, estudo mesmo, prática, é o processo terapêutico, que envolve toda uma questão, né? E uma responsabilidade, Uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito grande. E você tem visto, por exemplo, você já participa, né, da formação de várias pessoas. Você já teve algum caso de alguém que utilizou a hipnose para usar de má fé em alguma coisa, em alguma situação assim? Porque às vezes, né, todos os dois lados podem acontecer. Vou utilizar isso aqui para tirar vantagem. Por exemplo, há algum tempo atrás saiu um comentário de que alguns vendedores de curso online estavam fazendo hipnose virtual na hora de fazer pitch. Então, não sei se é verdade ou não, mas saiu esse boato nesses grupos de mastermind da gente, que tinha como fazer, colocava uma música específica, fazia um movimento específico, as pessoas entravam num transe e aí terminava ficando mais suscetível para fazer uma compra que ela talvez nem queria. Você já viu algumas pessoas utilizarem com esse intuito assim? Olha, existe sim, só que isso é mais comum do que a gente imagina, só que as pessoas fazem sem saber que é hipnose, né? Porque, como eu falei, a hipnose é quando a mensagem, mesmo não sendo real, ela atinge o seu subconsciente, atinge a sua parte emocional. Então, imagina, tem vários grandes oradores aí que fazem isso naturalmente, alguns sabem que é hipnose, outros não. Tem líderes religiosos que fazem, alguns sabem que é hipnose, outros não. Então, a comunicação que atinge as pessoas emocionalmente, isso é hipnose. Aí, claro, se você entender o passo a passo, como que faz, melhora um pouquinho, mas não é isso que vai fazer a diferença. E mesmo alguém que estudou, eu, por exemplo, eu estudei e faço isso, para eu fazer isso num público, hipnotizar um público assim, eu nunca vou ter o mesmo resultado de hipnose coletiva que o Paulo Marçal, por exemplo, com toda a eloquência dele. Então, o que ele faz é uma hipnose, mas não sei se ele sabe ou não sabe, mas é hipnose essas coisas, entendeu? Eu acho que a hipnose a gente pode resumir não sei se é certo dizer isso, mas a capacidade que a gente tem de sugestionar coisas às pessoas. Então, nesse sentido, todo bom orador, todo bom comunicador é em si um hipnólogo. Um hipnólogo. Porque se você está falando... É um encantador de pessoas, né? Pronto, um encantador de pessoas. Você é uma hipnóloga de Torá, viu, amiga? Agora, Mike, deixa eu te falar. O que foi que te motivou a escrever esse livro? Um grande best-seller, mais de 11 milhões de cópias vendidas no Brasil. O que é que te motivou a fazer isso e quais os feedbacks que você já teve das vidas que foram transformadas por pessoas que participaram de algum treinamento teu ou que leram seu livro e conseguiram desbloquear a mente delas em direção a um crescimento pessoal e profissional? Então, o que fez eu escrever o livro foi no momento que eu já estava atendendo algumas pessoas, já estava dando os cursos e tal. Só que como o curso de formação, né, é todo um procedimento e envolve muita prática, envolve muito acompanhamento, então tem um ticket mais elevado, né, uma formação profissional. E os processos terapêuticos também, né, que a gente faz, que é uma atenção diferenciada, com profissionais diferenciados, tem um custo mais elevado também. E então falaram, Michael, mas esse negócio é muito grande, muito poderoso para não ser espalhado e acessível para todo mundo. Por que você não escreve um livro? E aí foi quando fui buscar, entender como que era e tal. E aí na época o Conrado Adolfo, ele tinha feito o treinamento, ele tinha gostado muito. E aí ele falou para Roseli. A Roseli Boschini, que é a presidente da Editora Gente. E ela se interessou, ela achou interessante, ela sempre gostou dessa prática. Ela falou, eu vou fazer o curso para entender melhor, vou fazer só os primeiros 2 dias ali e aí eu vou ter uma base e a gente vê se escreve o livro ou não.
Aí ela sempre conta essa história, né, no palco, que ela chegou para fazer 1 dia, 2 dias, com a agenda fechada ali, só para esses dias. Só que quando chegou lá na primeira manhã, ela falou, nossa, desmarca tudo, eu quero fazer o curso completo, Legal. que é sensacional e tal. E ela usou para ela usou para diminuir o consumo de açúcar, que ela consumia muito e tudo mais. E ela entendeu isso que a gente estava falando aqui, sobre o corpo ser inteligente, né? O corpo querer se proteger e o corpo ser uma coisa só, o corpo e a mente e as emoções. Falou, nossa, o mundo precisa saber disso, vamos fazer um projeto legal. Aí a Roseli sentou comigo e foi um grande desafio, né, fazer esse livro, porque ela falava que o livro tem que ter uma experiência, né? Então não tem que ser só um conhecimento técnico. E aí a gente fez um aplicativo que vai junto com o livro, que no aplicativo você passa por um processo de hipnose junto com o exercício do livro, um exercício bem forte de perdão, e a pessoa é transformada, ela passa basicamente por uma sessão com a leitura do livro. E respondendo a sua pergunta sobre caso de transformação, né, eu fico muito grato, né, de receber assim, diariamente essas transformações, mas tem gente que já se libertou de vícios, de ansiedade, de depressão, de insônia, de várias coisas só com o livro e com os exercícios, né, que tem no livro. Porque o livro faz a pessoa entender melhor a mente, entender melhor o que seu corpo está querendo dizer quando você tem esse sintoma. Por que você está tendo essa dor aí que médico nenhum descobre o sentido? Tem alguma coisa por trás. Então o livro faz você entrar numa viagem em você mesmo. E um dos casos mais fortes, mais emblemáticos que eu tive com o livro, ou mais forte, né? É uma pessoa que deu depoimento na Amazon, na Saraiva, em todo local. Ela tinha lúpus. E com o lúpus veio vários outros problemas. Ela chegou ao ponto de tomar 23 medicamentos. Lúpus é uma doença psicossomática, né? Sim. E só que os médicos, né, pelo menos que não são mente aberta, né, como você, eles falam, não, isso aqui não tem jeito, você tem que tomar remédio para a vida toda e acabou. Não incentivam buscar, olhar o que pode causar. E ela estava nesses médicos, a ponto que ela estava tomando 23 medicamentos, não sabia o que acontecia, com diversas doenças. Foi quando, na época da pandemia, ela descobriu a questão da hipnoterapia. Ela falou, nossa, pode ser a solução para o meu problema. Só que tinha acabado de iniciar a pandemia, então ninguém estava fazendo terapia, todo mundo estava fechado, com medo. Aí ela descobriu que tinha um livro. Aí ela pegou o livro e falou, poxa, se só tem o livro, vou me dedicar 100% a esse livro aqui. Aí ela pegou, fez os exercícios, tudo. E no livro, nesse processo de auto-hipnose, ela descobriu a causa disso tudo. E olha que interessante, quando ela estava na infância, ela tinha acho que uns 5, 6 anos de idade, ela foi morar no Japão com a família dela. Só que o pai ficava o tempo todo trabalhando, então quando ela acordava, o pai já tinha ido trabalhar. E quando ela chegava e ia dormir, o pai ainda não tinha chegado. E ela só ficava na escola. E na escola ela não falava japonês, e como ela era mestiça, né? Aí tem muito preconceito lá no Japão com as pessoas que não são realmente japonesas. E então ela sofria bullying, e não conseguia falar com ninguém, não conseguia falar para a professora por causa da língua. Então ela sofria muito com isso. E não sabia o que fazer. Até que um dia ela comeu leite com sardinha, né? Que é comum para eles lá, ela passou mal. E aí quando ela passou mal, veio a irmã dela buscá-la na escola. E foi a primeira vez que ela se sentiu acolhida e sentiu que teve atenção. Porque a irmã ficou com ela, aí o pai preocupado, voltou mais cedo e tudo, e ela teve a atenção da família. Então a mente entendeu, caramba, quando eu tô doente, eu tenho a atenção das pessoas que eu amo. E aí isso passou, ela voltou pro Brasil e tudo mais, e aí aconteceu algum período na vida dela, no trabalho, que ela tava com muitos problemas. E aí foi quando a mente relembrou nessa situação. Oh, peraí, se eu tô com um problema aqui, eu preciso de atenção, preciso da minha família, é só eu adoecer. E aí foi quando ela começou a desenvolver essas doenças, chegou ao lúpus e não tinha solução. Porque quando ela estava doente, ela tinha atenção da família. Ganhos secundários. Ganhos secundários, né? E depois do livro, foi coisa de 2 meses, ela voltou nos médicos, começou a fazer exames e foi liberando os medicamentos. E hoje tá 100% sem tomar medicamento nenhum. Tá compensado, né? E simplesmente porque perdoou os agressores da infância, libertou aquilo que ela sentia e entrou para dentro dela mesma. Esse é o poder da gente olhar para dentro das nossas emoções, né? Quando você fala de perdão, você fala do auto-perdão, você fala do perdão do outro, porque Rossandra já veio aqui, a gente conversou a respeito de perdão, e perdão
Na minha visão aí, né? Por exemplo, aí eu vou jantar todo mundo que já veio aqui. Aí veio o Rossandro, a gente conversou sobre perdão. Veio meu professor de psicologia positiva, que é o Helder Camei. Ficou sensacional esse episódio. E aí, na psicologia positiva, a gente tem 24 forças de caráter e virtude. Uma delas é o perdão. Então, você tem as suas 7 primeiras forças, que são as suas forças de assinatura, e então as suas 7 últimas, que é aquelas que a gente está sempre batalhando na vida para se melhorar. Adivinha onde está o meu perdão? Então. Aqui, ó. Peguei aqui, ó. Lá embaixo. Então, para mim, essa questão do perdão, ela é um pouco mais difícil. E eu sei... Principalmente na questão do auto-perdão, porque eu falo que a minha régua comigo ela é muito alta. Eu sou muito exigente comigo mesma. A maior algoz de si própria. Exatamente. Então, nossa, meu chicote aqui, ó, é pesado. Então, essa questão do perdão, do auto-perdão, ela é um tema, é um desafio aí para mim. Então, quando você fala sobre o perdão, o que vem a ser esse perdão? É o perdão de si mesmo? É o perdão das suas emoções? É o perdão do outro? Porque as pessoas às vezes se confundem. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Rossandro. Perdoar não é aceitar o que o outro fez com você, né? Na sua visão como hipnoterapeuta, é a mesma coisa? Qual que é a sua visão de perdão? Tá, na visão de perdão, que confunde muitas pessoas, elas acham que perdoar é aceitar, Esquecer. é concordar, é esquecer, vou perdoar, eu vou passar a conviver com a pessoa de novo, eu não quero conviver mais com essa pessoa, então eu não perdoo. Mas perdoar não é nada disso. Perdoar é a gente, de forma subconsciente, de forma emocional, entender e decidir que aquilo é uma memória que está para trás, não representa mais a minha vida de hoje. É como perdoar a dívida, né? Como você tem uma dívida comigo e eu tô ali sempre te cobrando. E perdoar, eu pegar o cheque e rasgar, falar, não, tá tudo bem, mas eu sei que eu fiz algo, sei que você um dia deveu algo para mim, mas eu decidi deixar essa dívida para trás. Perdoar é isso, é uma decisão. Só que na hipnoterapia a gente costuma dizer que o que é complicado? Perdoar é uma decisão. Gostei dessa frase. É tirar a pessoa do posicionamento da sua vida. Eu sempre penso assim, enquanto eu não perdoo, a pessoa está o tempo inteiro em primeira posição, ocupando minha cabeça. Porque aí eu fico sempre pensando que a pessoa existe, e quando eu perdoo, eu liberto o meu cérebro, a minha cabeça e o posicionamento daquela pessoa na minha vida. Olha, tipo, te libertei da minha... Não ocupa meu cérebro com isso. Eu tenho usado assim, sempre que eu penso, quando eu tô me remoendo o tempo inteiro, eu preciso perdoar, porque essa pessoa está ocupando um espaço que ela não merece dentro da minha vida. Sai desse posicionamento de primeiro lugar da minha vida, vai lá para o teu lugar mesmo. E aí eu liberto a pessoa. Não esqueço, mas deixo ela no lugar que ela deve ficar e não em primeiro lugar dos meus pensamentos. É libertar, né? Porque quando alguém faz algo para você, o que ela fez tem a ver com ela. Ela agiu por conta da programação dela, da mente dela, das intenções dela, que a gente não controla. Mas no momento que ela fez algo com a gente, comigo, aquilo que está na minha memória, isso agora é responsabilidade minha. Eu tô carregando isso. Então, eu tô carregando algo que só tá me fazendo mal. Por que eu vou carregar algo que tá me fazendo mal? Eu gosto de explicar o não perdão da seguinte forma. Imagina que o doutor André me machucou, me magoou, fez alguma coisa que eu não gostei. Aí eu, pra não esquecer, nossa, eu não posso esquecer disso porque eu tenho que me vingar dele um dia. Ele tem que pagar por isso um dia. O que eu faço? Eu pego uma caneta, uma faca, eu machuco minha mão aqui. Ó, machuquei, vou lembrar disso aqui porque tá machucado. Aí no dia seguinte, começou a cicatrizar. Falei, não sei se cicatrizar, eu vou esquecer. Deixa eu reforçar aqui. Então eu tô todo dia me machucando pra eu nunca esquecer que um dia eu vou lá e vou acertar as contas. Então, perdoar é simplesmente eu aceitar que não, deixa pra lá, eu não vou mais me machucar e tá tudo bem. Então, perdoar é isso, é uma decisão da gente se libertar do mal que nos fizeram. É só isso. E... Vou até anotar. Anote aí que essa foi boa. Que eu anoto. Eu anoto tudo as frases que eu mental, acho as frases eu tô no brain fog, eu esqueço, então eu tenho que anotar. Repete aí, perdoar. É se libertar do mal que lhe fizeram. Olha que frase profunda. Forte, né? E quando a gente fala que não é esquecer, é só pensar na história, né? A gente sabe
que existiram guerras, a gente lembra da Segunda Guerra, lembra das guerras, a gente sabe que guerra é um negócio negativo, nossa, morreu um monte de gente, é algo horrendo que a gente não quer que nunca aconteça. Mas quando a gente vai ler um livro de história e vai estudar a guerra, a gente não pega o livro lá e começa a chorar, começa a passar mal porque morreram milhares de pessoas ali naquela guerra. A gente sabe que é algo negativo, mas tá livre emocionalmente. Então, você vai continuar sempre lembrando daquilo que aconteceu. Talvez não, talvez você esqueça, né? Mas você lembra daquilo que aconteceu, mas aquilo não te afeta mais emocionalmente. E já tem uma dica aí para as pessoas que falam, não, mas eu já perdoei, mas ainda não sei. Para você saber se perdoa de verdade, você consegue falar sobre aquele assunto sem se envolver mais emocionalmente. Quando eu falei do caso da Juliana, aquela que foi abusada lá nos 4 anos, ela falava que tinha perdoado. Mas ela evitava falar sobre o assunto, ela continuava tendo os problemas, os sintomas, ela com o marido dela. Só que quando ela passou pelo processo real do perdão, aí hoje ela faz palestra sobre isso, ela conta sobre isso como se fosse uma história de um filme. Você narra um fato que não afeta mais emocionalmente. Só que para perdoar, tem um processo, né? Qual que é a dificuldade? As pessoas querem perdoar ainda sentindo a dor emocional. É como na DR negativa, né? Vamos colocar assim. Tô ali com a minha esposa, com o meu marido, brigando, e no meio da emoção ali da DR, não dá pra gente tomar uma decisão e falar, não, vamos resolver, vai funcionar assim desse jeito agora, tudo bem? Ah, tudo bem, então funciona assim. Não dá pra decidir assim. Primeiro tem que se acalmar e depois que vai decidir. Mas para acalmar de verdade, a gente só consegue acalmar depois a gente coloca tudo pra fora que a gente tá sentindo. Que a gente bota emoção, que a gente xinga se tiver que xingar e grita se tiver que gritar. Depois que liberou a emoção, que aí volta a razão para eu entender que isso foi um fato que não tem a ver comigo. Como assim não tem a ver comigo? Se alguém me faz mal, não é comigo que essa pessoa fez mal. Se fosse outra pessoa no meu lugar, na mesma situação, ela faria mal do mesmo jeito. Então, a atitude dela, que alguém faz, é sobre ela. Eu estava no lugar errado, no momento errado, na hora errada. Só isso. Quando eu entendo isso, que não é sobre mim, eu aceito deixar ela com a atitude dela e eu vou me curar minha ferida aqui, cicatrizar e acabou. Deixo isso para trás. Então, isso que é o verdadeiro perdão. Maravilhoso. Michael, com esse crescente interesse que a gente tem visto nos dias atuais pela saúde mental, né? Eu acho que a maior ostentação do século XXI é saúde mental. Boa. Né? Não é um carro importado, não é uma viagem de executiva, é ter uma cabeça equilibrada que te permite seguir o teu propósito, seguir fazendo o que você nasceu para fazer. Como é que você enxerga uma visão de binóculo para onde a hipnoterapia tem ido dentro dessa parceria com a saúde mental? Até então, até hoje, é algo muito pouco falado, até por questões de que não tinha muitas descobertas científicas, né, muitos estudos, pelo menos agrupados. Então, quando a medicina não aceita, né, tudo vai mais devagar, né? Fica considerado um negócio holístico ali, é misticismo. Só que agora que a gente está entrando mais forte com a ciência, e agora tem cada vez mais médicos, né, vindo se formar, não só com a gente, mas com diversas escolas que tem por aí de hipnoterapia, eles estão entendendo o diferencial disso para práticas da medicina dele. Tem médicos, inclusive, que estão deixando de atuar como médicos para atuar só como hipnoterapeutas, tão encantados que eles ficaram. Então, eu acredito que, assim, nos próximos 10 anos, isso vai estar dentro, de fato, de algumas grandes universidades, grandes faculdades de medicina. Porque já tem professores de medicina que já estão colocando ali de uma forma bem pequena pontual, ainda, né? Bem pontual dentro para os alunos deles, porque aí depende de um sistema maior ainda para aceitar, né? Mas se os médicos pontuais já estão aceitando, já estão percebendo, acredito que é uma questão e já tem a ciência, né, corroborando, acredito que é uma questão de tempo até que a população realmente seja beneficiada com tudo isso, né? Que maravilha. A gente sempre pede a sugestão de um livro ou de um filme aí que tenha marcado a tua vida, além do teu, é óbvio. Tem alguma outra ou se quiser indicar o seu também, tem problema nenhum. A gente já vai indicar, aproveita outra aí para a audiência. Alguma indicação de livro ou filme aí que fale a respeito do assunto ou qualquer outro assunto que tenha marcado aí a tua vida? Tá. Livro, além do meu, né, obviamente, Desbloqueia o Poder da Sua Mente,
que inclusive quem me mandar mensagem lá, eu tenho o audiobook dele, eu posso enviar legal, também. né? E eu tenho um livro muito... tipo o Pequeno Príncipe, assim, uma historinha bem leve, que ensina uma lição profunda, que é o Cavaleiro Preso na Armadura. Vou anotar. Vamos anotar. Esse livro é interessante que, em resumo, ele conta a história de um cavaleiro que ele ia pra guerra e aí a armadura protegia ele, ele percebeu, poxa, essa armadura é tão importante, eu vou ficar sempre com a armadura. E ele ficava sempre com aquela armadura, ao ponto que ele ia pra casa, tava com a armadura, ia deitar com a esposa, tava com a armadura, e isso, obviamente, atrapalhava toda a vida dele, porque ele não tirava aquela armadura. Até o ponto que a armadura ficou tão presa no corpo dele que ele não conseguia mais tirar a armadura. E é exatamente o que a gente vive a vida fazendo, né? As armaduras são os nossos traumas, né? Não é porque eu tive um relacionamento traumático no passado que os homens não são confiáveis, ou que eu não posso me relacionar mais desse jeito, ou que eu não consigo mais empreender porque eu tentei empreender uma vez, ou porque meu pai empreendeu, minha família quebrou, passei por uma dificuldade, eu não vou empreender. Então, isso tudo são as armaduras que a gente vai colocando com medo de se machucar de novo. Mas a gente está colocando uma armadura por conta de algo do passado, que não representa a nossa vida futura. E quando a gente entende isso e aceita tirar a armadura, que é um processo de perdão também, aí a nossa vida fica muito mais leve. Inclusive, puxando um gancho, você perguntou do auto-perdão, né? Que pode ser tanto perdão, dependendo do que acontecer. Pode ser perdão para outra pessoa ou auto-perdão. A Rafa, né, minha esposa, você conhece? Ela teve que passar por um processo de auto-perdão que muitas mulheres precisam, mas às vezes não sabem. A gente perdeu 2 bebês, né, antes da Milena nascer, e a Rafa estava com muita dificuldade, né, para engravidar. A gente ficou quase um ano tentando para engravidar a terceira vez, porque ela sentia culpa disso ter acontecido. E as mulheres, de forma subconsciente, sentem culpa, né, de ter perdido. Poxa, era a minha responsabilidade, a responsabilidade do meu corpo, eu não consegui ser mãe, Levar uma vida adiante. Então, entra a culpa. E a Rafa, mesmo de casa, né, ali entendendo tudo isso, a mente dela rejeitava, ignorava isso, ela não queria olhar para dentro. Até que ela aceitou, falou, não é normal isso, vamos fazer uma hipnoterapia. E ela perdoou a si mesma. E é um processo muito bonito, né, quando é com questões de pessoas que já foram, né, seja filho, seja um parente, porque a mente, ela não difere o real do imaginário. Então, no processo de hipnoterapia, a mente coloca, no caso da Rafa, coloca o bebezinho ali, a visualização que ela tem do bebezinho, e se despede, agradece, e recebe uma mensagem. Então, tem um acalento, né, tem uma liberação emocional de tudo que era negativo e fica só a parte positiva. Ou seja, ela tirou a armadura que o corpo dela queria o que não. Se vai sofrer de novo, então é melhor não nem engravidar, porque a gente não quer ter essa dor de novo. Então a armadura não deixa aquilo ir adiante. Mas uma vez que tirou a armadura, foi 1 mês depois, ela estava grávida e a Milena nasceu. E então, perdão é importante, precisa buscar, que faz a diferença na nossa vida. Ai, que lindo. E é verdade, eu acompanhei a história Foi incrível. da Rafa. Ai, amigo, muito, muito, muito obrigada. Aquela câmera ali agora é sua. Fala do livro, fala do e-book, fala das suas redes sociais, fala da sua formação em hipnoterapia, conta tudo, deixa tudo ali pra gente. Aliás, eu queria pedir, antes de eu falar, como que foi pra você, né, fazer a formação e tudo mais. Eu fiz. Foi muito legal. Quando eu fiz, vocês ainda faziam ela toda presencial. Aí veio a pandemia, então a gente fez aquele módulo online, que era o online ao vivo. Então a gente tinha que estar lá, todo dia, de 9 da manhã até meio-dia. Fazia aula, fazia exercício. E eu achei a metodologia muito interessante, porque aí depois dividia em grupo para poder fazer os exercícios. E aí, depois que tinha estudado toda essa parte, a gente vinha para o encontro presencial aí, para poder ficar. Só que não eram 7 dias, a gente ficava, acho que eram 3 dias no presencial ali. E foi muito intenso. Então, assim, depois que eu fiz a formação, eu falo, foi como eu disse, por exemplo, nos casos de vaginismo, quando eu recebo as mensagens, eu sempre indico para as pessoas, porque eu acredito verdadeiramente no poder aí da hipnoterapia,
Fiz algumas sessões com a Rafa, inclusive para minha infecção de urina, que deu uma melhorada considerável aí, que eu tenho infecção de urina de recorrência desde criança. Desde criança, eu tinha 1 ano de idade, eu já tinha muita infecção, quase opero, vai para cirurgia, e aí na vida adulta voltou. Então foi inclusive a Rafa quem me ajudou aí da última vez. Então assim, eu acredito muito, muito, muito mesmo no poder aí da hipnoterapia, e a formação é sensacional. Incrível. Tava até bom de eu fazer de novo. Já fiquei com Que eu vontade de adoro. Vou voltar lá com o doutor André. Já né? fiquei com Pronto, vontade, vou eu já tava levar ele. dizendo, ó. Vou levar ele. É Bora muito sim. legal, por exemplo, a parte do relaxamento, né? Eu Então, precisava só para dormir. do Deus, se relaxamento, libertar pra amigo, é um dormir. relaxamento profundo, Eu assim. preciso desligar. É bem bom mesmo. Legal. Bom, então minha mensagem final é para você, independente do que você está passando, independente do que você está vivendo, saiba que isso não precisa ser assim. Tem questões mais profundas que talvez você não lembre, que é possível se libertar e você ter a vida que você merece para ter um relacionamento, ter uma profissão, ter aquilo que você quiser ter conforme a sua vontade. Eu acredito que Deus fez a gente para ser feliz, né? Para ser próspero. Então, se a gente não está sendo próximo, não está sendo feliz, é porque tem alguma coisa errada que a gente tem que olhar e resolver. E se você quiser resolver e ir mais a fundo nisso, me chama no Instagram, é @maicoarruda, que eu vou te indicar o livro, mandar meu livro gratuito, mandar o que eu tiver de conteúdo lá. Eu vou te ajudar, eu respondo todo mundo e eu estou à disposição para quem precisar de ajuda. Essa é a minha missão. Uma frase que eu gosto é que ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Então você pode ser a sua melhor versão. Maravilhoso. Maravilhoso. E esse foi mais um episódio do DR Boa. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, já clica aqui nas 5 estrelinhas, ranqueia a gente, passa a seguir, compartilha esse link nos grupos de WhatsApp. E se você está nos assistindo pelo YouTube, já se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários qual parte mais te tocou. Qual foi o principal insight que Michael e essa conversa trouxe aí para você, e compartilha esse link nos seus grupos de WhatsApp. Para mim foi libertador. Aprendi muito com você, vou querer ler esse livro. A gente adora, eu e Kátia, a gente é muito parecido. A gente acredita que a única forma da gente combater a ignorância é através do conhecimento. Então, não se feche ao conhecimento, se permita aprender mais e não critique o que você não conhece. Muitíssimo obrigado, foi incrível lhe conhecer, Michael. Obrigado pela entrevista. A gente sempre deixa todas as informações dos nossos convidados na descrição do vídeo. Então vai estar lá o livro do Michael, vai estar o @ do Michael no Instagram. E se vocês tiverem mais curiosidade, eu te convido a fazer a formação como hipnoterapeuta. Por exemplo, eu fiz. Kátia, você atende? Não. Mas fiz para mim mesma. Fiz para poder conhecer, fiz para poder melhorar o soninho, fiz para poder só entender de qual é que é. Eu falei, às vezes eu vou lá só assim, não é nada. Isso aí é golpe. Aí, mas eu vou lá aprender. Aí, vou pagar pra ver, São Tomé. Menino, fiz igual a Roseli. Fui o primeiro dia, mas fiquei 7 dias lá pra dentro, não saí mais, porque é muito bom. E assim, uma coisa que eu achei muito legal na formação é que tem muito... Você vai gostar, sabe por quê? Porque tem muito dado técnico. Adoro. Muita informação científica. Boa. Então, não é achismos, entendeu? Então, tem... Aí o meu cerebrinho adora uma informação científica, Alguma né? novidade, né, amiga? Gosta pouco Já de conhecer. ficamos por lá mesmo. Então, te convido aí a conhecer as formações da Omni. A gente também vai deixar aqui todas essas informações aí para vocês. Meus amores, meu amigo, muito, muito, muito obrigado. Relembrei coisas aqui, né? Porque tem isso. Estudei, mas como você não bota em prática todo dia, vai ficando ali no campo do conhecimento, mas não da prática. E hoje relembrei muitas informações aí com você. Muito obrigada aí pela entrevista, pela conversa, pela DR boa. Que Foi uma DR boa. Muito obrigado. muito boa. Foi ótimo, excelente. Foi bom Obrigado, para você? viu? Muito bom. Ai, Vou lembrar. foi bom pra todo mundo. Foi bom pra você aí. Bom pra você também. Deixa aquele joinha aqui pra gente e um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.